Eles não eram apenas monges, nem simples guerreiros, eram uma ordem que unia a fé mais profunda ao fio da espada. Homens que juravam viver em castidade, pobreza e obediência, mas que, ao mesmo tempo, se tornaram os banqueiros mais poderosos da Idade Média e os soldados mais temidos das cruzadas. Chamados de cavaleiros templários, vestiam mantos brancos com a cruz vermelha estampada no peito, símbolo que inspirava tanto devoção quanto medo. Em campo de batalha, avançavam como muralhas vivas, implacáveis contra muçulmanos e hereges. Fora dele, administravam fortunas, castelos e rotas comerciais que lhes deram um poder capaz de rivalizar com reis e papas. Mas seu destino foi tão grandioso quanto trágico. De heróis da cristandade caíram em desgraça, perseguidos, acusados de heresia e queimados em praças públicas, até hoje envoltos em lendas de tesouros perdidos, rituais secretos e segredos que supostamente dariam origem até mesmo à maçonaria. Hoje, no Espada e História, vamos revelar quem foram os Cavaleiros Templários, como surgiram, como viveram, quais foram suas maiores batalhas, os mitos que os cercam e como uma das ordens mais poderosas do mundo medieval terminou nas chamas da Inquisição. O surgimento dos Cavaleiros Templários está diretamente ligado às Cruzadas, um dos períodos mais turbulentos e sangrentos da Idade Média. No final do século XI, Jerusalém e outros locais considerados sagrados para a cristandade estavam sob domínio muçulmano. A notícia de que peregrinos cristãos eram saqueados e mortos no caminho até a Terra Santa chocou a Europa. Foi então que, em 1095, o Papa Urbano II convocou a Primeira Cruzada. Milhares de cavaleiros, nobres e camponeses atenderam ao chamado, movidos por fé, aventura e promessas de perdão dos pecados. Após violentas batalhas, Jerusalém foi conquistada em 1099 e os reinos cruzados foram estabelecidos no Oriente Médio. Mas havia um problema. As estradas entre portos e cidades sagradas estavam repletas de bandidos e inimigos, e os peregrinos desarmados se tornavam alvos fáceis. Foi nesse contexto que, por volta de 1119, um pequeno grupo de cavaleiros liderado por Hugest Payens se apresentou ao rei de Jerusalém, Balduíno II, oferecendo-se para proteger os viajantes cristãos. O grupo recebeu abrigo em uma ala do antigo Templo de Salomão em Jerusalém, e foi daí que nasceu o nome da ordem, Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Eles começaram com uma irmandade humilde, vivendo de doações, mas logo atraíram a atenção e o apoio da igreja. Em 1129, no Concílio de Troa, foram oficialmente reconhecidos como ordem militar e religiosa, com a bênção do poderoso São Bernardo de Claraval, que exaltou sua fé e disciplina. A partir daí, os templários se transformaram rapidamente na força de elite das cruzadas, temidos no campo de batalha e respeitados em toda a cristandade. Tornar-se um cavaleiro templário não era simples, o candidato precisava ser de origem nobre, já que apenas os filhos da aristocracia tinham recursos e treinamento para lutar a cavalo. No entanto, a ordem também aceitava escudeiros, servos armados e até homens comuns para funções de apoio, embora apenas os nobres pudessem vestir o manto branco com a cruz vermelha. Ao ingressar, o noviço fazia votos solenes de pobreza, castidade e obediência. Isso significava abrir mão de propriedades, riquezas e até da própria vida pessoal. Não havia esposas, filhos ou heranças. O templário se tornava um monge guerreiro a serviço exclusivo de Deus. O cotidiano dentro da ordem era rigoroso. Eles seguiam uma regra inspirada nos monges cistercienses, escrita com a ajuda de São Bernardo de Claraval. As manhãs eram marcadas por orações e missas. O resto do dia era dividido entre treinamentos militares, tarefas administrativas e patrulhas. A alimentação era simples: pão, legumes, vinho,
E, em dias especiais, carne. O luxo era proibido. As vestimentas eram padronizadas, nada de ornamentos ou cores extravagantes. O branco do manto simbolizava pureza e a cruz vermelha, o sacrifício. Dentro dos castelos e fortalezas, os templários viviam como irmãos. A disciplina era rígida e a punição para faltas podia incluir jejuns, penitências e até expulsão. Mas, acima de tudo, eles eram treinados para a Guerra Santa, e sua reputação logo os colocaria entre os combatentes mais respeitados e temidos de toda a Idade Média. No campo de batalha, os cavaleiros templários eram a ponta de lança das cruzadas. Eles não lutavam como guerreiros isolados, mas como uma muralha organizada, onde disciplina e fé caminhavam lado a lado. Seu armamento era digno de guerreiros de elite. Vestiam cotas de malha reforçadas, muitas vezes cobrindo o corpo inteiro, incluindo elmos cilíndricos de ferro que escondiam o rosto, dando-lhes uma aparência quase sobre-humana. Sobre a armadura, ostentavam um manto branco com a cruz vermelha, um símbolo que inspirava coragem nos aliados e terror nos inimigos. Empunhavam espadas longas de duplo fio, capazes de cortar ou perfurar com a mesma eficiência. Muitos carregavam também lanças pesadas, ideais para a carga inicial a cavalo. Se a batalha se prolongava, usavam escudos em formato de pipa pintados de branco com a cruz templária para criar barreiras quase impenetráveis, mas seu verdadeiro poder estava na organização. Antes de atacar, formavam linhas cerradas de cavaleiros blindados que avançavam com força irresistível contra as defesas inimigas. Sua carga de cavalaria era considerada uma das mais devastadoras da Idade Média, capaz de romper muralhas humanas e semear o pânico. Eram acompanhados por servos armados e arqueiros de apoio, mas eram os cavaleiros templários, com suas espadas erguidas e gritos de guerra, que decidiam o destino de uma batalha. Para eles, morrer em combate não era derrota, era um caminho direto para a salvação eterna. E essa fé inabalável os tornava adversários quase impossíveis de deter. A história dos Cavaleiros Templários é inseparável das Cruzadas, e algumas batalhas se tornaram lendárias pela sua participação. Uma das mais marcantes foi a Batalha de Hattin, em 1187, quando o sultão muçulmano Saladino enfrentou os cruzados. Sob um calor sufocante e sem acesso à água, os templários resistiram até o fim, lutando até a exaustão. Quase toda a cavalaria cruzada foi aniquilada e Jerusalém caiu pouco depois. A derrota foi amarga, mas o heroísmo dos templários ficou gravado na memória. Anos mais tarde, em 1291, durante o cerco de Acre, os templários protagonizaram um dos episódios mais dramáticos da Idade Média. Foi a última fortaleza cruzada no Oriente e eles lutaram até as últimas pedras. Mesmo quando a cidade já estava tomada, pequenos grupos de templários resistiam dentro da fortaleza do templo, lutando até o último homem. A queda de Acre marcou o fim definitivo dos reinos cruzados na Terra Santa. Mas nem só de derrotas viveu sua história. Em diversas batalhas, sua disciplina e fé mudaram o rumo dos combates. Eles eram frequentemente posicionados na linha de frente, e relatos contam que um único destacamento templário podia enfrentar forças muito superiores, mantendo firme o estandarte da Cruz Vermelha. Para os muçulmanos, os templários eram vistos como guerreiros incansáveis que não recuavam mesmo diante da morte. Para os cristãos, eram o escudo da fé. Poucos grupos da Idade Média foram tão cercados de mistério quanto os cavaleiros templários. Ao longo dos séculos, lendas se misturaram aos fatos, criando uma aura quase mítica em torno da ordem. Um dos maiores mitos é o do Tesouro Templário. Disse que, quando a ordem foi dissolvida no século XIV, seus cavaleiros esconderam riquezas imensas, ouro, relíquias sagradas e até o lendário Santo Graal. Até hoje, caçadores de tesouros e sociedades secretas afirmam procurar por esses artefatos, mas nenhuma prova concreta foi encontrada.
Outro mito famoso é o de que os templários possuíam rituais secretos e conhecimentos proibidos. Alguns historiadores modernos ligam a ordem às origens da maçonaria e até às sociedades ocultistas, embora essas teorias careçam de evidências sólidas. Mas há também verdades impressionantes. É fato que os templários criaram um dos primeiros sistemas bancários da história. Peregrinos podiam depositar dinheiro na Europa e sacar novamente em Jerusalém, com segurança, usando códigos e recibos templários, uma inovação revolucionária para a época. Também é verdade que sua disciplina e coragem no campo de batalha eram temidas por aliados e inimigos. Relatos muçulmanos descrevem-nos como guerreiros que nunca recuavam, mesmo diante da derrota certa. Entre mito e realidade, os templários deixaram uma marca que transcende a própria Idade Média. E talvez seja justamente essa mistura de fato e lenda que os torna tão fascinantes até hoje. O poder dos cavaleiros templários cresceu tanto que despertou a inveja e o medo de reis e papas. Com castelos, terras e um sistema financeiro inovador, a ordem se tornara quase um estado dentro da cristandade, e para alguns isso era perigoso demais. O golpe final veio na sexta-feira, 13 de outubro de 1307, data que até hoje carrega um peso sombrio. Por ordem do rei Filipe IV da França, todos os templários foram presos ao mesmo tempo. Acusados de heresia, idolatria e práticas obscuras, muitos foram torturados até confessar crimes inventados. A verdade é que Filipe devia fortunas aos templários e via naquela acusação a chance perfeita de se livrar da dívida e tomar suas riquezas. Após anos de julgamentos, o destino da ordem foi selado. Em 1312, o Papa Clemente V, pressionado por Filipe, dissolveu oficialmente os templários. 2 anos depois, o último grão-mestre, Jacques de Molay, foi queimado vivo em Paris, declarando até o fim a inocência de seus irmãos. A lenda diz que, enquanto as chamas o consumiam, ele amaldiçoou o rei e o papa, e de fato, ambos morreriam pouco tempo depois. Mesmo após sua queda, o legado dos templários nunca desapareceu. Suas fortificações ainda podem ser vistas em diversas partes da Europa e do Oriente Médio. Seu sistema de códigos e finanças influenciou bancos posteriores, e sua imagem, monges guerreiros de mantos brancos e cruz vermelha, continua viva em livros, filmes e até em sociedades secretas modernas. Eles foram extintos pela espada e pelo fogo. Mas na memória do mundo, os templários jamais deixaram de existir. Eles nasceram como guardiões de peregrinos e se tornaram senhores da guerra, banqueiros, construtores e lendas vivas da Idade Média. Os cavaleiros templários provaram que fé e disciplina podiam erguer um império dentro da própria cristandade. E embora tenham sido destruídos pelo medo e pela ambição de reis e papas, sua memória jamais foi apagada. Séculos depois, ainda ecoam perguntas sem resposta. Que segredos guardavam? Havia mesmo um tesouro escondido? Ou o verdadeiro legado dos templários está no símbolo que deixaram como guerreiros que lutaram até o fim por aquilo em que acreditavam? Agora eu quero saber, você acredita que os templários ainda escondem mistérios não revelados? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe sua opinião. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal Espada e História e ativar o sino das notificações. Assim juntos vamos continuar explorando os segredos mais épicos da história dos guerreiros lendários.